Oi, alunos do oitavo ano, mais um vídeo aí de correção de exercícios, agora de redação, credibilidade em diferentes mídias. Então, vocês já assistiram os vídeos com a explicação do conteúdo. Agora vamos para as correções dos deveres da apostila, que estão nas páginas 67 a 72, tá ok? Então, vamos lá. Primeira questão da página 67. Analisando as campanhas publicitárias 1 e 2, diga qual é o objetivo desses textos. Então, eles têm o objetivo de conscientizar sobre a ausência da vacina, o quanto é importante tomar a vacina e o que pode acontecer se você não tomar a vacina adequada. Questão 2. Explicar o conceito usado na campanha, porque contra o arrependimento não existe vacina. Então, são atitudes que não mudam, porque se você não tomar vacina e acontecer alguma coisa, alguma doença, você não vai ficar arrependido que não vai resolver o problema. Então, tem que se preocupar antes de tomar a vacina. Então, eles apelam para esse fato aí. Questão 3. De acordo com o texto 3, quais fatores contribuíram para a queda do número de adesões à vacina? Então, por que as pessoas diminuíram, a frequência para tomar a vacina? Porque algumas doenças foram erradicadas, então a pessoa acha que não precisa mais tomar. E a outra, informações falsas, que levam a pessoa a não querer tomar a vacina também, por achar que tem outras soluções. Questão 4. De que forma a desinformação contribuiu para a diminuição da vacina? Quais riscos isso representa? Então, você acredita numa notícia falsa e deixa de tomar a vacina. Então, isso pode acarretar o quê? Doenças. E se for algo muito grave, pode até levar à morte. Então, tem que tomar cuidado. Questão 5. O excesso de informação trazido pelas inovações tecnológicas contribuiu para propagar notícias falsas, as chamadas fake news. Então, eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre esse termo, Fake news. Tá aí na mídia direto. Será que a notícia é verdadeira ou não? Uma característica desse tipo de notícia é qual? Apresentar erros gramaticais. Então, você vê que a notícia está com erro gramatical, você já fica ligado que aquela notícia pode ser falsa, tá? Porque sempre vai ter uma correção. Um jornalista vai ter estudado a norma culta, vai escrever corretamente, tá? Página 68, número 6. Mafalda e a personagem Liberdade falam sobre os assuntos publicados nos jornais, com base no segundo e quarto quadrinhos. Qual é a opinião de Liberdade? Então, a Liberdade critica a maneira como os jornais expõem seus conteúdos. Em sua visão, o jornal já perdeu sua credibilidade, não sendo uma fonte confiável. Então, ela duvida de como o jornal apresenta os seus assuntos e acredita que não é mais algo confiável. Então, não acontece hoje, você vê um jornal, você vai em outro para saber, vai pesquisar na internet, uma fonte só não é o suficiente. Você colhe várias informações para chegar naquilo que você deseja. Questão 7. Na tirinha, a personagem Mafalda ironiza o fato de a TV ser considerada um veículo de cultura. Analisando o contexto, explicite a ótica da personagem em relação a esse meio de comunicação. Então, o que acontece com a Mafalda? Ela fica surpresa pelo que está sendo transmitido e diz que saltaria desse veículo para não ver a tal cena. Então, um veículo de cultura para ela, que não é válido, E aí brinca com a questão literal e a questão conativa, porque veículo de cultura não é a mesma coisa de veículo que você se transporta. Tá ok? 8. Analisando o posicionamento de Mafalda e o contexto atual, você concorda com a opinião da personagem? Sua resposta quanto a isso. Você acha que o que passa na TV você deve levar em consideração como uma fonte de cultura? Aí cada um com a sua opinião, tá ok? Questão da página 69, número 9. O texto lido pode ser classificado como dissertativo expositivo. Dissertativo o quê? Você vai falar sobre um determinado assunto expondo o seu ponto de vista, tá ok? Questão 10. De acordo com os estudos apresentados no texto, por que os idosos são mais propensos a compartilhar informações falsas? Então, o idoso, ele não vai conferir a fonte e compartilha até 7 vezes mais, segundo o texto aí.
11. A atitude de Calvin diante da TV demonstra admiração ao meio de massa capaz de elevar suas qualidades, tá ok? Número 12. Segundo a notícia, o motivo da absolvição do frentista pelo juiz foi a falta de provas que o incriminassem. Então, apresenta uma notícia porque o frentista foi absolvido, porque não tinham provas suficientes para incriminá-lo. Página 70. Os jornais vão divulgar os assuntos jurídicos e encontrarão maior desafio na problemática tradução da linguagem do mundo da justiça para uma linguagem que o leigo venha compreender. Tá ok? Então, os termos técnicos do mundo jurídico, mundo do direito e tal, é de difícil compreensão para quem não tem acesso àquela linguagem. Não é que a pessoa seja menos inteligente, é porque eles são acostumados com esse tipo de linguagem. Então, para cada profissão, elas têm os seus termos técnicos, tá ok? Então, é difícil você transmitir aquele termo técnico do direito para uma pessoa que não faz parte desse meio compreender, tá ok? Número 14. De acordo com o texto, porque o jornalista é indispensável no repasse das informações ao público leigo, porque ele vai pegar essa informação técnica e vai traduzir para uma linguagem acessível para todos entenderem, tá ok? Por isso o jornalista, ele faz essa ponte entre a informação e entre o telespectador. 15. Assinale a alternativa que apresenta a forma de reescrita do segmento. Leio no jornal a notícia de um homem que morre de fome, que gera problemas de sentido. Então, a resposta é letra A, leio a notícia de que um homem morreu de fome pelo jornal. Então, o homem morreu de fome pelo jornal? Então, ele leu pelo jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Então, lembra-se, lá no 7º ano, ambiguidade, duplo sentido, você gera duas interpretações para a mesma frase, tá? Isso deve ser evitado nos textos, midiáticos. 16. A palavra comunicação origina-se do latim comunicare, significando tornar comum e repartir. Então, comunicar é você divulgar alguma coisa. Nessa transcrição de entrevista, reafirma-se esse papel dos meios de comunicação de massa, porque o rádio poderia... Então, o que o rádio poderia fazer? Trazer oportunidades de aprimoramento intelectual, permitindo ao homem o acesso a informações e a bens culturais. Então, letra D, tá ok? Então, os meios de comunicações, eles poderiam transmitir intelectualmente, dando ao homem acesso a essas informações e coisas culturais. Só que não é isso que a gente vê, né? Liga a televisão, eu mesma, muito difícil ficar parada assistindo o mesmo programa, porque às vezes tem coisa que você não aproveita nada. Tá ok? Aí entra lá a tirinha da Mafalda, é um veículo de cultura, né? Você, lá naquela outra questão, você vai colocar sua opinião. 17. Os depoimentos apresentados no texto retratam o modo como diferentes gerações relatam suas experiências com artefatos tecnológicos. Os comentários revelam o que? Letra B, um elogio à utilidade da tecnologia no cotidiano indígena. Tá ok? Então lá tem o texto, tá explicando exatamente isso, como os índios, eles se apropriam dessa tecnologia e torna útil para o dia a dia deles. Página 72. Essa propaganda visa convencer as mães que o canal de televisão é adequado aos seus filhos. Para tanto, o locutor dirige-se ao interlocutor por meio de estratégias argumentativas Estratégia argumentativa são argumentos para você convencer alguém do seu ponto de vista. Então, persuasão é exatamente isso, convencer alguém do seu ponto de vista, ao evidenciar as características da programação dirigida ao público infantil. Então, a programação do público infantil é diferente do público adulto. Então, exatamente isso, ele tenta convencer de que aquela programação é adequada para a criança, tá? Questão 19. O texto indica que existe uma significativa produção científica sobre os impactos socioculturais da televisão na vida do ser humano.
E as crianças, em particular, são as mais vulneráveis a essas influências porque, então, C. Interiorizam padrões de comportamentos e papéis sociais com menor visão crítica. Então, a criança, ela é muito mais de observar e reproduzir aquilo que ela observa. Então, a criança está inserida numa determinada família, ela tende a reproduzir aquilo que a família faz. Então, se ela ficar vendo programas violentos e tal, pode ser até que não, mas a maioria dos casos ela vai absorver aquela característica agressiva, violenta e por aí vai. Então, a criança ela é muito de reproduzir, né? Se você para pensar, desde a hora que ela começa a falar, é porque ela ouve os outros falando. Então, é por reprodução. Então, as crianças interiorizam padrões de comportamentos e papéis sociais com menor visão crítica. Então, a criança ela não tem o discernimento de saber se aquilo é certo ou não. Então, ela vê o pai e a mãe fazendo determinadas coisas, ela vai reproduzir aquilo ali. Tá ok? E a questão 20, elaborar um texto dissertativo argumentativo sobre o seguinte tema. Dissertativo, você vai exprimir o seu ponto de vista. Argumentativo, você vai convencer alguém desse seu ponto de vista. Tá ok? Isso aí é muito usado quando vocês forem fazer concurso, que são os textos dissertativos e argumentativos. Você tem um ponto de vista e você tem que defender o ponto de vista com argumentos. Então, qual é o tema desse seu texto? A influência dos meios de comunicação na sociedade. Tá? De 20 a 25 linhas. É para ser entregue no nosso retorno. Primeira aula de redação, quando voltarmos, esse texto deve ser entregue, tá ok? E aí a gente termina esse assunto sobre credibilidades em diferentes mídias, tá ok? Até a próxima.